Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje aqui no canal Eu Adoro Ciência nós vamos discutir a segunda lei de Mendel, uma continuação aos conteúdos de genética que a gente vem discutindo. Bom, eu sou a professora Renata, seja muito bem-vindo, dá um like no vídeo se você já gostou desse tema para esse vídeo chegar a muito mais pessoas e vamos para a aula. Começando, pessoal, na verdade o vídeo de hoje a gente vai meio que começar de trás para frente. Como assim? Primeiro eu vou apresentar para vocês quais foram as conclusões que Gregor Mendel, obteve quando ele trabalhou com a segregação independente, ou seja, a sua segunda lei. Então, na segunda lei, Mendel concluiu que os fatores, antigamente ele não falava em genes, ele falava em fatores. Isso eu já falei lá na aula de primeira lei de Mendel. Para duas ou mais características de algum indivíduo se distribuem de uma forma independente, ou seja, eles não são dependentes um do outro. Quando esse indivíduo produz gametas, os alelos, que a gente já sabe, são genes alelos, o que ele chamava de fatores, vão se combinar ao acaso. E aí, Mendel, na sua primeira lei, seus primeiros experimentos lá, trabalhando com as ervilhas, ele trabalhou primeiro com as cores, né, da ervilha amarela e ervilha verde. Ele também depois trabalhou com a textura da ervilha. A ervilha de textura bem lisinha e a ervilha de uma textura rugosa. Para essa segunda lei, ele quis verificar se essas duas características tinham alguma relação ou se elas apareciam independentemente, como foi a sua conclusão. Então agora a gente vai ver como foi esse experimento de Mendel usando duas características das ervilhas. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos continuar então discutindo as ideias de Mendel. E Mendel falava muito em linhagens puras. Se vocês se recordam, naquele vídeo de primeira lei de Mendel, eu falei para vocês que ele fez muita autofecundação das plantas iguais para obter as linhagens puras. Então a gente falou mais da cor naquele vídeo. Então ele fez autofecundação das ervilhas, das plantas que produziam ervilhas amarelas várias vezes, depois com as verdes. Mas ao mesmo tempo ele também trabalhou da mesma forma com a textura da semente. Então fez autofecundação até ele obter as linhagens puras das sementes, lisas e rugosas. Bom, nesse caso a gente já sabe que ele percebeu que a característica amarela era dominante, enquanto que a verde, que é a dominada, a gente fala que é a característica recessiva. Em relação à textura, Mendel também concluiu, ele percebeu, na verdade, que as sementes lisas também eram dominantes. E, consequentemente, a rugosa era a característica recessiva. Então, produzia alelos, os fatores recessivos. E aí nós vamos usar as letrinhas, para a gente poder entender esses genes. Bom, toda planta verde, nós vamos dizer que ela tem uma combinação de dois genes, Vzinho, Vzinho. Já a planta amarela pura, Vzão, Vzão. Ela pode aparecer em heterozigose, mas Mendel estava focado na linhagem pura, ou seja, ele queria homozigotos, seja dominante ou seja recessivo. Se você não lembra esses conceitos básicos de genética, pessoal, tá aqui no card um vídeo rapidinho para você recordar esses conceitos, tá bom? Em relação à textura, nós vamos usar a letra R. Então, a planta pura, rugosa, a gente vai dizer que ela é Rzinho, Rzinho. Já a planta lisa pura, Rzão, Rzão. Muito bem, só que Mendel, ele queria fazer uma combinação das duas características. Porque se eu resolver fazer um cruzamento aqui, eu vou aplicar a primeira lei. Não, nós estamos falando da segunda lei. Ou seja, eu preciso de duas características. Então as plantas podem ser amarelas e lisas, verdes e lisas, amarelas e rugosas e assim por diante. Mas como ele queria uma linhagem pura, ele pegou uma planta amarela e
lisa e uma plantinha que produzia semente verde e rugosa. O homozigoto dominante cruzando com o homozigoto recessivo. Vamos ver como foi o trabalho de Mendel em relação a esse experimento. Agora, pessoal, a gente vai aqui trabalhar o experimento de Mendel usando duas características diferentes. Dois indivíduos de linhagem pura, não podemos esquecer isso. O primeiro indivíduo apresenta semente, ou seja, ervilha amarela e lisa, com esse genótipo. Esse indivíduo apresenta semente verde e rugosa, com esse genótipo. Para a gente saber o que vai dar no cruzamento desses indivíduos, a gente tem que saber quais são os gametas que eles produzem. E como que a gente vai descobrir isso? Sabe aquela propriedade distributiva que a gente faz na matemática, daquele chuveirinho? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui para descobrir o tipo de gameta que cada um desses indivíduos vai produzir para a gente poder fazer o cruzamento. Então vamos lá. Eu vou pegar o primeiro alelo com esse com esse. Então nós vamos ter gametas Vzão, Rzão, Vzão, Rzão. A mesma coisa na parte de baixo. Vzão, Rzão, Vzão, Rzão. Bom, isso a gente vai fazer quando os exercícios mostrarem pra gente um genótipo de muitas misturas de homozigoto e heterozigoto. Como a gente sabe que esse indivíduo é homozigoto dominante, ele só vai produzir um tipo de gameta. Mas eu quis explicar para vocês como que a gente faz. Então esse indivíduo de semente amarela e aspecto liso vai produzir um gameta Vzão, Rzão. Esse indivíduo verde de aspecto, textura da semente rugosa, vai produzir um gameta Vzinho, Rzinho. E agora a gente vai fazer o cruzamento. Como nós temos iguais e iguais, nesse cruzamento nós vamos ter na geração F1, que é a primeira geração que vem após o parental, todos os indivíduos serão de genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então na geração F1, Mendel obteve ervilhas amarelas e de aspecto liso. 100% dos indivíduos dessa forma. Por quê? O Vzão domina o Vzinho, ele não vai se expressar esse Vzinho, e o Rzinho também não, porque a gente tem o Rzão aqui. Depois disso, esse indivíduo ele chamou de indivíduo híbrido. Ele acreditava que essa mistura ia aparecer alguém, um indivíduo diferente, e quando ele fosse cruzado com ele mesmo, com indivíduos parecidos, iam surgir características diferentes. Então vamos lá. Na geração que a gente chama de F2, a gente faz cruzamento de F1 com F1. Muito bem. Quem são os descendentes aqui da geração F1? Eu vou ter Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Cruzando com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Maravilha! Agora eu preciso saber quais são os gametas que cada um deles vai produzir. E aqui, como eu tenho uma boa diferença, eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva. Então, ó, vou usar até outra cor para facilitar. Começando aqui, ó, Vzão, Rzão. Então, esse é o primeiro gameta que esse indivíduo produz. Muito bem. Vzão, Rzinho. Agora aqui, ó, Vzinho, Rzão. E por último, Vzinho, Rzinho. Então, nesse caso, esse indivíduo aqui produz 4 tipos de gametas diferentes. Se a gente voltar lá para parental, ó, só tinha um tipo, porque a gente estava em homozigose. Quando tem o heterozigoto, eu aumento, né? Tem uma variedade muito maior. Agora, esse aqui, como é idêntico, gente, aplicando a distributiva, nós vamos ter os mesmos gametas. Perfeito. Agora, como que eu vou descobrir quais serão ou como serão os descendentes desse cruzamento? Lembra do quadro de Pinet? Bom, nós vamos aplicá-lo agora
só que ele vai ser bem maior. Lá na primeira lei, a gente tinha, no quadro de Pinet aqui, um fator aqui, um fator aqui, um fator aqui, um fator aqui. Agora, a gente vai ter que fazer um quadrão de Pinet, porque nós temos 4 opções diferentes. Vamos construir esse quadro para a gente ver quais são os descendentes e qual vai ser a proporção fenotípica, ou seja, a aparência dessa semente, o que esse genótipo vai representar, a partir dessa mistureba toda. Vamos lá construir esse quadro. Calma, não precisem se assustar. Vamos lá. Aqui eu só fiz um resumão do que a gente viu até agora há pouco. A geração parental, que era pura para as duas características. A geração F1, que é híbrida, dihíbrida, porque eu tenho duas características diferentes. E quando eu cruzo F1 com F1, eu quero saber como serão os descendentes da geração F2, que são provenientes do cruzamento F1 com F1, que são os heterozigotos. E a gente viu agora há pouco a produção dos gametas. Eu representei de cores diferentes só para mostrar para vocês que é da mesma forma que a gente constrói o quadro de Pinet. Gametas de um dos parentais aqui e de outros aqui. Agora nós vamos fazer as combinações genotípicas, ou seja, quais vão ser os genótipos desses indivíduos. Depois a gente fala do fenótipo, que é o que? A representação do genótipo. Não esqueçam desse conceito. Esse gameta com esse gameta vai produzir indivíduos Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, de acordo. Esse gameta com esse aqui, nós vamos ter Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Esse gameta agora, com esse aqui, teremos Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. A gente tem que combinar os dois genes para formar o indivíduo. Esse gameta com esse gameta, nós vamos ter Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. A mesma coisa nos outros quadros. Esse com esse. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Entenderam como é que funciona? Então, eu sempre vou fazer o cruzamento desse gameta com esse, tipo batalha naval. E da mesma forma que nós fazíamos o quadro de Pinet com a primeira lei. Só que agora eu estou usando duas características ao invés de uma só. Eu vou continuar montando aqui, você acompanha aí na tela. Prontinho, pessoal. Acabamos de montar os cruzamentos, né, desses gametas da geração F1 e obtivemos quais os possíveis genótipos dos indivíduos da geração F2. Maravilha, já sei o genótipo. Agora a pergunta é, qual vai ser o fenótipo desses indivíduos? E aí eu vou ver qual vai ser essa proporção fenotípica. Então, analisando os genes, primeiro vamos lembrar, né? A característica Vzão alguma coisa determina a ervilha amarela. Vzinho, Vzinho, ervilha verde. A característica Rzão alguma coisa, a semente vai ser lisa. E o Rzinho, a semente vai ser rugosa. Esse indivíduo, vamos lá, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, é uma semente amarela e lisa. Essa aqui também, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, está sendo dominado, amarela e lisa. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Não mudou. Essa semente, amarela e lisa. Essa semente, opa, já tem uma alteração. Ela continua sendo amarela, porém agora o Rzinho tá
aparecendo duas vezes. Então, essa semente vai ser amarela e rugosa. Essa daqui, ó, amarela e lisa. Essa daqui, amarela e mais uma vez rugosa. Essa semente, amarela, lisa. Essa semente, amarela, lisa. Essa semente, opa, agora é o Vzinho que tá aparecendo aí em duplicidade. E aqui o Rzão é liso. Então, essa semente é uma semente verde e lisa. Essa também, Vzinho, verde, o Rzão aqui determina o aspecto liso. Essa volta a ser amarela e lisa. Essa daqui, ó, amarela, porém rugosa. Essa daqui, ó, verde e lisa. E essa última aqui, o duplo recessivo, nós vamos ter uma semente verde e rugosa. Certo? Conseguiram entender? Agora, pessoal, qual vai ser a proporção fenotípica? Ou seja, a quantidade de indivíduos, e aí nós vamos ter que olhar cor e textura, de acordo com todas essas possibilidades. Primeiro, quantas possibilidades nós temos? 4 vezes 4, 16. Nós temos 16 possibilidades do cruzamento de indivíduos heterozigotos. Agora, quais vão ser as proporções fenotípicas? Vamos lá. Eu tenho sementes amarelas mais lisas. Eu tenho sementes amarelas mais rugosas. Eu tenho sementes verdes mais lisas. E eu tenho sementes verdes mais rugosas. Só para a gente ter um rascunho. Vamos contar então, dentro dessas nossas possibilidades, quantas sementes aparecem ao mesmo tempo? Amarela e lisa. Essa também, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, proporção fenotípica. Eu tenho 9 indivíduos amarelos e lisos. Agora vamos ver quantos amarelos e rugosos ao mesmo tempo. Aqui eu não tenho nenhuma. Opa, 1, 2. Aqui eu não tenho nada. 3. Tenho então uma proporção então. 9 amarelas lisas para 3 amarelas rugosas. Vamos para a próxima. Tem que ser verde e lisa. Nada verde, nada verde. Opa, uma verde lisa, verde lisa, verde lisa. 1, 2, 3. Então, 3 indivíduos verdes e lisos ao mesmo tempo. E por último, verde e rugosa. E dentro de todo esse quadro eu tenho apenas uma possibilidade. Então, a minha proporção fenotípica desse cruzamento são 9 indivíduos amarelos e lisos para cada 16, porque 16 é o meu total. 3 amarelas rugosas para cada 16. 3 verdes lisas para cada 16 e, por último, uma única verde e rugosa para cada 16 indivíduos desse cruzamento. Deu para entender? Se tiver qualquer dúvida, gente, deixa aqui nos comentários, tudo bem? Bom, pessoal, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, ó, deixa o like. Quando você clica no joinha, esse vídeo fica disponível para muito mais pessoas. Curta o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Clica aqui no sininho para não perder mais nenhuma aula. E na próxima aula a gente vem com uma listinha de exercícios só sobre a segunda lei de Mendel, para a gente colocar em prática essa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula!